o pensador nórdico da Dinamarca do século XIX. Nasceu no ano de 1813, viveu até 1855 e teve uma vida breve de 42 anos. Apesar da brevidade da sua vida, Kierkegaard é considerado um dos pensadores mais importantes da filosofia universal e certamente a sua contribuição no pensamento filosófico se dá porque ele toca nas questões que talvez sejam mais tensas na condição humana. Ele é um pensador que reflete profundamente a questão da angústia, a questão do desespero, da melancolia e também a questão da fé. Um fato que é importante observar que Kierkegaard é um pensador que antecede a descoberta e a estruturação da psicologia enquanto ciência e também da psicanálise como um dos principais dispositivos da investigação do inconsciente humano. Então nós estamos falando de um pensador que de alguma forma é importantíssimo e poderia ser situado de modo mais amplo, mesmo como um dos precursores da psicologia, da psicanálise, sem contar da própria ciência da religião, uma vez que Kierkegaard é um pensador que investiga a experiência religiosa no humano, não a partir das lentes da teologia, o que era muito comum à sua época, e a se considerar que o próprio Kierkegaard era também um teólogo de formação, mas ele toma a via da filosofia para investigar a fé como um fenômeno da experiência humana. Então, em Kierkegaard, essas questões que eu citei, elas ganham uma dimensão de investigação muito profunda. E não é por acaso que, apesar de que hoje isso é discutido por pesquisadores, estudiosos, aqueles que se debruçam sobre o pensamento de Kierkegaard, mas não é por acaso que Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo. O existencialismo que vai ter debaixo da sua grande sombrinha pensadores como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Cole Jasperes e diversos outros pensadores que, por exemplo, na teologia vão sofrer a influência direta ou indireta de Kierkegaard, como Paul Tillich, Rudolf Bultmann, o próprio Karl Barth, e aí a lista realmente seria muito grande. Mas especificamente a questão do desespero é um elemento profundamente refletido por Kierkegaard. Há de se considerar que Kierkegaard é um pensador que ele se destaca, a começar pelo fato do dispositivo que ele usa para fazer filosofia. A maioria dos filósofos, grosso modo, fazia filosofia de modo direto. E Kierkegaard se utiliza da comunicação indireta para a produção do seu pensamento filosófico. O que significa isso? Isso significa que Kierkegaard ele vai se utilizar de uma comunicação indireta a partir dos pseudônimos. A pseudonímia, obviamente, ela não é uma invenção da escrita de Kierkegaard, mas, grosso modo, os pseudônimos muitas vezes eram utilizados como formas de camuflar ou mesmo de ocultar quem era o escritor original daquelas obras. E essa não é a intenção de Kierkegaard. Quando Kierkegaard utiliza-se de pseudônimos ou da pseudonímia para a escrita da sua obra, na realidade, ele quer que cada pseudônimo seja autônomo. É o próprio Kierkegaard, por exemplo, que na sua obra, ponto de vista explicativo da minha obra como autor, pede inclusive àqueles que forem citar as obras pseudonímias que eles não atribuam a Kierkegaard, mas ao autor pseudônimo. Porque Kierkegaard quer que cada pseudônimo, de algum modo, seja a personificação e a representação daquilo que Kierkegaard vai chamar de estádios da existência. E aqui nós precisaríamos de um vídeo que certamente nós o faremos posteriormente, só para falar a respeito dos estádios em Kierkegaard. Mas, grosso modo, os estádios
de algum modo, representam modos existenciais, modos de existir. E no pensamento de Kierkegaard, na sua organização, nós temos o estádio estético, o estádio ético e o estádio religioso. Então, segundo Kierkegaard, todo e qualquer homem está inserido em um desses estádios existenciais. Todo e qualquer homem é ou um esteta, ou um ético, ou um religioso. Quer dizer, vivem uma vida estética, uma vida ética ou uma vida religiosa. E quando Kierkegaard insere os pseudônimos na sua obra, é exatamente na intenção de que cada um desses pseudônimos sejam situados dentro desses estádios existenciais. Então nós temos obras escritas por pseudônimos que são estetas, por pseudônimos que são éticos e por pseudônimos que são religiosos. E a importância desses pseudônimos situados dentro dessa categoria dos estádios é que as perspectivas mudam de acordo com o olhar daquele que enxerga. E esse é um ponto importante, porque a perspectiva que um esteta tem da existência se difere da perspectiva do ético, assim como ela se difere também da perspectiva do religioso. Então, a priori, não é que Kierkegaard quer fazer uma análise valorativa. Isso quer dizer, não é que Kierkegaard, a princípio, quer fazer uma investigação em que ele mostre qual modelo de vida é superior ao outro. Em um primeiro momento, Kierkegaard ele quer apresentar a variedade da existência. Ele quer nos mostrar a pluralidade dos modos existenciais e como que a forma em que nós vivemos, a forma que nós construímos a nossa existência humana, de algum modo ela é predominante para a maneira que nós enxergamos e compreendemos a existência. Então, um mesmo ponto ele é percebido de modo profundamente distinto a partir do olhar daquele que enxerga. Então, nós poderíamos dizer que em Kierkegaard nós não podemos compreender a existência se primeiro nós não compreendermos o existente. A existência, ela se constrói ou ela se perfaz de algum modo a partir do existente. E a categoria do desespero é uma categoria que ela permeia os três estádios da existência e ela permeia todos os existentes. Isso quer dizer que para Kierkegaard o homem é inevitavelmente um ser desesperado.